Vamos lá, galera, uma revisão sobre soluções. Em primeiro lugar, eu tenho a chamada concentração comum. Concentração comum, representada aqui por CC. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto, presta atenção, hein? Massa do soluto. O soluto é o meu sólido. A massa do soluto que deve estar em grama. Então, se não tiver em grama, você tem que transformar para grama. É a massa do soluto, ou seja, é a massa do sólido dividido pelo volume da solução. Esse volume tem que estar em litro. Então, se não vier em litro, você tem que transformar para litro. Normalmente, esse valor vem em ml. E para transformar para litro, você pega o valor em ml e divide por 1000. O valor que aparecer em ml dividido por 1000, você transforma ele em litro. Uma vez que eu tenho a massa em grama e o volume em litro, eu posso calcular a concentração comum. Já a concentração molar, representada por Cm, concentração molar, assim como na concentração comum eu tenho uma massa do soluto que precisa estar em grama, massa do soluto em grama, eu tenho o volume da solução que precisa estar em litro, o volume da solução aqui que precisa estar em litro, mas como diferença eu preciso acrescentar nessa relação matemática a massa molar da minha substância. Então, junto ao problema, você terá a massa molar ou você terá a fórmula para calcular a massa molar. Então, concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume. A concentração molar é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Essa terceira relação mostra como eu tenho numa mesma expressão matemática a concentração molar e a concentração comum. Ou seja, se eu tiver a concentração comum, é só dividir esse valor pela massa molar da minha substância e eu consigo obter a concentração molar. Então, essa relação me permite transformar concentração molar em concentração comum, ou eu consigo transformar a concentração comum em concentração molar. Para isso, eu preciso ter um desses dois valores e conhecer a fórmula da substância, porque tendo a fórmula, eu consigo calcular a massa molar. Diluição. O que é a diluição? Nesses casos, eu estou trabalhando com o cálculo da concentração, ou seja, eu estou pegando um sólido e estou adicionando a um líquido para preparar uma solução. Na diluição, eu estou partindo de uma solução já pronta, aonde eu já conheço a concentração inicial, ou seja, eu já sei a concentração dessa solução e eu já sei o volume inicial, ou seja, eu já conheço o volume dessa solução. Ou seja, eu já sei a concentração e já sei o volume. Diluir é o ato de adicionar solvente. Ou seja, uma solução que já está pronta, eu vou adicionar o solvente, que no nosso caso é sempre a água. Então, como elementos eu tenho CI, significa concentração inicial, que é aquela que já é dada. VI é o volume inicial, que é o volume que eu já conheço, é o que eu já preparei de solução. VA é o volume adicionado, é o quanto de solvente, é o quanto de água eu estou acrescentando a mais. Partindo desses elementos, eu vou trabalhar com essas duas fórmulas. Vou começar por essa aqui, ó. O volume final é igual ao volume inicial, ou seja, o que você já tinha, mais o volume adicionado.
é uma meio que óbvia, né? Ou seja, o volume final é o que você tinha mais o que você acrescentou. Se tinha 100, acrescentou 200, você vai ter 300. Ou seja, o volume final aqui da sua fórmula, o volume final é o que tinha mais o que foi acrescentado. Dessa fórmula, o que nos é muito útil é calcular a concentração final. Para isso, a concentração inicial você tem, o volume inicial você também tem, o volume final você pode resolver, você pode obter somando o que tinha mais o que foi adicionado, fazendo a substituição, você calcula a concentração final. Muito importante falar isso. Na diluição, o volume inicial, o volume final, o volume adicionado podem ser trabalhados em litro ou ml ou centímetro cúbico. Você não precisa transformar para litro. Você precisa transformar para litro na concentração comum, você precisa transformar para litro na concentração molar, mas você não precisa transformar para litro na diluição. Desde que, se você trabalhar com volume inicial em ml, o volume final também tem que estar em ml. Se você trabalhar com volume inicial em litro, o volume final também tem que estar em litro. Assim é possível calcular a diluição, ok?